Você vai ouvir agora o Pra Gente, o seu podcast sobre tecnologia para a RH. Um bate-papo de um jeito mais humano com a LG Lugar de Gente. Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Pra Gente. Estamos aqui diretamente do Conar, maior feira de recursos humanos da América Latina. Bom dia, o pessoal que está aqui acompanhando ao vivo. Sejam todos muito bem-vindos ao stand aqui da LG. E hoje com um tema muito bacana: custo ou valor? O ROI dos benefícios para o RH. E para esse papo aqui, muito bacana, estou aqui com o Lucas Mendonça, nosso gerente marketing da Benap, e o Gustavo Clark, mais conhecido como Guga, é o nosso CEO ali da Chip Benefícios. Muito bem-vindos, obrigado, pessoal, por vocês estarem aqui. Eu sou o Leonan, sou gerente de administração de pessoal da LG Lugar de Gente e vou estar conduzindo esse papo aqui. Meninos, sejam muito bem-vindos. Se vocês puderem se apresentar aí, falar um pouquinho rapidinho de vocês, fica à vontade. Vai lá, Lucas, por favor. Olá, pessoal. Primeiro, agradeço muito o convite aqui da LG para gravar esse podcast. Muito bom estar lá do Google aqui gravando um pouco disso. Sou o Lucas. Hoje eu sou diretor da área comercial e de relacionamento da Benap, né? Então toda a parte de trazer o cliente, se relacionar com o cliente RH, e atuamos muito forte como Benap nesse mercado de benefícios. A gente comenta que a gente é um orquestrador do ecossistema de benefícios, né? O que quer dizer isso? Nós resolvemos 3 dores do RH principais, né? A dor 1 é a dor de como que eu comunico o melhor benefício para que o colaborador valorize mais esse benefício nas empresas. Então é uma dor muito grande dos RH de fato. A segunda dor que a gente resolve é como é que eu oferto mais benefício sem custo para o RH. Então a gente tem uma curadoria de benefício muito grande que ajuda de fato o RH a levar mais ao colaborador. E a terceira dor é a dor operacional do RH, aquele trabalho que o RH tem de baixar uma planilha, subir planilha para poder operar benefício. A gente faz isso de forma automatizada, né, com o nosso integrador aqui, então é isso que a gente resolve para os RHs. Muito bom, Lucas. Luga. Bom, prazer, Lucas, espetacular estar com você aqui da Benap, grande integradora de soluções. Léo, de novo mais uma vez aqui, cara, que honra estar aqui com você, ser entrevistado por você. Obrigado a todos aqui que estão assistindo, obrigado a todos que estão nos seus trabalhos, nas suas casas. É uma honra muito grande estar nesse evento, esse Conar, como cresce o Conar, esse evento incrível e que fala exatamente das dores, não só do RH, como de todos os colaboradores, né? Acho que o tema hoje, Léo, quando você me chamou, eu falei assim, não dá para recusar esse convite porque é algo que é fundamental, que as empresas precisam mostrar para as lideranças, para os CEOs, para o C-Level, o quanto é bom investir em saúde, o quanto é bom cuidar do ser humano, o quanto é bom cuidar dos colaboradores. E é isso que faz a diferença. A Chip faz um trabalho complementar ao da Benap, né, como integradora, que a Benap integra os benefícios para o colaborador, e a gente entra no mercado corporativo, que é toda a parte de gestão da saúde, né, gestão de aumento da produtividade, redução de custo, eficiência operacional, gestão estratégica, não só seguro de vida, odontologia, previdência, medicamento, são vários e vários serviços que a gente administra para todos os nossos clientes aqui, inclusive para a LG. Isso aí, muito bom ter vocês aqui, muito obrigado mais uma vez. E num cenário, né, que cada vez mais o budget, o orçamento apertado, está ali muito ajustado, empresas buscando a melhor rentabilidade possível, acho que é importante a gente entender até que ponto é custo e até que ponto isso é um benefício para realmente para a corporação, que traga ali um engajamento, que traga um retorno estratégico, que traga ali uma retenção de talentos, né? E assim, nesse meio é importante a gente ter medições, Lucas. Quais são as formas, os indicadores de medir isso, de que forma a gente vê que isso está funcionando, que está dando retorno para a empresa, de que forma você, na sua experiência, você tem visto os indicadores mostrando que está valendo a pena investir em benefícios e também de que forma isso está transformando e melhorando a retenção de talentos na organização? Legal, ótima pergunta. Primeiro, vale a pena esclarecer que benefício ele faz parte de uma estratégia de remuneração maior e faz parte de uma estratégia de RH maior, né? Então, cada empresa vai atuar com benefício ou vai medir a eficácia do benefício de uma forma diferente. Algumas empresas vão pensar como é que eu engajo mais meu colaborador. Outras empresas vão pensar como é que eu cumpro
a lei. Né? Basicamente isso. Não tem certo e tem errado, tem o que a empresa pode fazer, tem o que o mercado pode fazer naquele momento. Né? Benefício, eu recomendo muito, sempre melhor do que salário. Salário você paga R$1, você tem um custo de R$1,80, mais ou menos, e o cobrador recebe R$0,8 a cada real investido, mais ou menos. Né? Muito mais caro. Benefício, você paga você recebe No final do dia isso acontece, então você consegue aumentar a remuneração ou a percepção de valorização ou de remuneração maior do colaborador. Ele percebe que está gastando mais com ele ou tendo acesso a mais reais, digamos assim, no final do dia. Né? Então, como é que eu posso medir a eficácia do benefício? Primeiro, uso. Vocês estão usando os benefícios, não estão usando os benefícios? Acho que é o primeiro indicador importante. O segundo indicador quantas pessoas conhecem dos benefícios. A gente chega em muitas empresas que as pessoas nem sabem que tem um benefício. Então, existe um gasto financeiro muito alto, existe um gasto de tempo muito alto na operação de benefício, e os colaboradores nem chegam a conhecer os benefícios que têm. Então, não usam o benefício, não valorizam o benefício. Né? Então, ou seja, quantos estão usando? Quantos elas conhecem e sabem usar o benefício? Qual que é? Ontem eu estava com a empresa, ontem à noite, falando que ele tem uma central de atendimento para atender os colaboradores sobre dúvidas de benefício. Isso mostra que o ROI está lá embaixo, porque eu tenho um custo muito alto para poder operar benefícios, tirar dúvidas, por exemplo. Né? Então, quanto que eu estou gastando aqui? Né? Então, vamos lá. Primeiro ponto, eu acho que é engajamento. As pessoas estão usando ou não estão usando, conhecem ou não conhecem. Segundo ponto quanto que eu gasto para operar esse benefício? Tem que ser medido sempre aqui também. Terceiro ponto quanto que isso melhora a qualidade de vida do colaborador? E o Google pode falar muito mais do que eu disse, mas quanto é que investir no benefício me faz ter mais saúde, menos gasto com doença, por exemplo. Né? São pontos importantes que eu vejo que você tem que medir o tempo inteiro para saber o quanto que isso ajuda. E outro ponto importante super importante, alguém pedir para sair da empresa, por que ele está saindo? Tem a ver com remuneração? Possivelmente o benefício não está sendo bem utilizado na organização. Acho que esses são os principais pontos a ser analisados. Você falou algo interessante, que é essa questão da comunicação, né? Do colaborador conhecer o benefício. Tem alguma receitinha mágica aí nesse negócio para poder divulgar, para poder fazer ações? O que vocês ali têm, principalmente pegando o viés de marketing, né? O marketing interno, o endomarketing, de que forma seria uma dica interessante para que isso acontecesse no dia a dia? Legal. Primeiro ponto quando você fala de comunicação de benefícios, normalmente as empresas fazem um bom onboarding. O colaborador entra na empresa, tem a apresentação de todos os benefícios ali. Mas o colaborador está preocupado naquele momento em que dia eu recebo salário, que dia eu recebo VRR, que dia eu recebo meu VT, como é que eu bato ponto e por aí vai. Né? Não está preocupado com todos os benefícios que ele tem. Então a comunicação tem que ser feita o tempo inteiro e com meios diferentes. Aquele e-mail que você manda, o colaborador não vai ler, por exemplo. Como é que eu consigo melhorar a comunicação? Aí vai de cada público. Temos públicos aqui, por exemplo, que a Benato ajuda a comunicar, que a gente faz uma live e manda, por exemplo, e manda o link da live às 6 da manhã. A pessoa está indo para o trabalho, consegue assistir, por exemplo, para ter interesse em assistir, não tem tempo de assistir, a gente faz isso. Tem empresa que a gente manda SMS para o colaborador, por exemplo. Então, cada empresa tem uma forma de fazer a comunicação, não tem uma receita mágica, tem muito a ver com o público que tem a empresa. A estratégia do negócio, do que o negócio vive, né? Guga, o Lucas trouxe aqui uma questão de saúde, né? Até que ponto hoje a alta liderança, eles entendem que possui valores nesses benefícios que são investidos e até que ponto isso ainda está difícil de convencer esse pessoal ali a investir em benefícios? Essa é uma pergunta maravilhosa, Léo, pelo seguinte: esse é o grande desafio do RH, que é mostrar o valor para a liderança, né? E tem vários líderes que eles já são nascidos com a visão de pessoas, de cuidado com o ser humano, de cuidado com o próximo. E tem pessoas que você tem que trazer números e indicadores para provar. A gente fez isso. O Lucas falou muito bem aqui uma coisa, que é o seguinte: cada cliente ele é único, Léo. Não tem, mesmo nas mesmas indústrias, você tem que montar um projeto personalizado com aquele propósito, com aquele cliente. Não tem a gaveta 33 que você tira, são projetos personalizados. E tem alguns indicadores, o ROI ele existe. Eu vou dar exemplos práticos aqui para você. Os maiores gastos hoje na saúde são doenças musculares, que são os maiores casos de afastamento. Até o ano passado, eram mais de 260 mil afastamentos. E as pessoas têm muita dor, tem o conceito do presenteísmo, né? Tem o conceito de você, às vezes, vai reduzindo as coisas que você gosta do seu dia a dia. E a gente trouxe um programa que a gente coloca nas empresas e
e mapeia através das senhas de internação. A gente tem uma área médica muito forte no setor corporativo para cuidar, para aumentar a produtividade, para acolher. E a gente indica, por exemplo, tem programas de fisioterapia in company, que é uma metodologia incrível de biomecânica com liberação miofacial. Depois eu explico um pouco mais no detalhe para quem quiser ouvir, quem quiser falar, me manda aí uma mensagem que vai ser um prazer enorme. Mas outro, por exemplo, que é algo que está acontecendo no Brasil muito forte, que é a saúde mental. 40% da população brasileira sofre de ansiedade, tem algum tipo de transtorno de ansiedade. E como é que você cuida disso? Números, tá? O INSS ano passado, ele indenizou em 111 bilhões de reais em todos os casos de afastamento. Em torno de 23 bi foi saúde mental, que é o CDF. Superou o orçamento do governo em 7,8 bilhões de reais. Alguns números adicionais, tá bem rápido aqui. 3 milhões de pessoas pediram para se afastar ano passado. O INSS deliberou 472 mil. Eu estou vendo aqui um público feminino muito grande. 301 mil mulheres e 170 mil homens. A gente precisa cuidar. E aí o que aconteceu? O governo falou, gente, eu preciso de ajuda. Empresas, a partir do ano que vem, quem não tiver um programa de saúde mental robusto vai ser taxado, vai ser tributado se tiver mais casos de afastamento do que a concorrência. Então a gente montou dentro do Grupo Chip um programa completo para atender NR1. Mas não pode ser algo simples, cara, não é compra de módulo. Tem que ter um programa de como é que você faz um programa de engajamento para a liderança, engajamento para os colaboradores, valorizar todos os benefícios, criar um programa, por exemplo, de programa de gestão de crise. E se a pessoa precisa de ajuda, para como é que você vai direcionar? Então você tem que direcionar para hospitais psiquiátricos, hospitais dia de atendimento. Então tem todo um programa completo que você faz exatamente para mitigar e cuidar de verdade e mostrar para o C-Level, para o presidente, para o CFO, para a diretoria, o quão rico é investir, cara. Eu não tenho nenhuma dúvida que cada real que você investe na saúde, investe no bem-estar, investe no cuidado em todos os programas, você gere. E outra coisa, tem um detalhe que é importante. No Brasil que você tem um emprego cada vez mais crescente, o colaborador ele escolhe onde ele vai trabalhar. Não é como antigamente. Hoje a entrevista é dupla. Bacana que você trabalha na LG, mas você escolheu trabalhar na LG. Porque você tem outras opções de mercado. E assim é o mercado. E a Chip, nós somos oriundos, né, Léo? Da Admix, foi líder aí com 4,9 milhões de clientes, 5.500 empresas, mais de 20 anos de mercado. E a gente montou a Admix 5.0, que é a Chip uma integradora de soluções de benefício, que é exatamente muito o que a Benap faz, um pedaço para o colaborador. A gente entra complementarmente com uma integração nas soluções todas para o corporativo em todos os benefícios. E é muito bom, você falou ali que não dá só para criar um módulo. Acho que tem que ter intencionalidade, né? Acho que qual que é a visão de mercado? Nós estamos falando muito de NR1, que é a questão da saúde mental. De que benefícios, Lucas, podem vir agregando a trazer uma saúde mental melhor? Porque a saúde mental não é só os problemas do trabalho do dia a dia, é uma série de fatores, família, financeiro, e de que forma você vê que o mercado hoje está vindo trazendo benefícios que vão gerar valor mesmo, não trazer só mais um para ter uma prateleira de benefícios que às vezes a pessoa não conhece, mas um benefício intencional. O que você vê no mercado hoje? Legal, hoje quando você vai para o mercado, né, a gente vai falar de saúde. A gente vai falar de um pouco do NR01 e tudo isso, mas a gente fala um pouco de saúde. A gente fala um pouco de questões financeiras com previdência privada, por exemplo, que vocês querem muito. A gente fala algo simples que nem tem custo financeiro, talvez econômico, mas não tem financeiro, que é flexibilidade de trabalhar de casa alguns dias, enfim, isso, vocês querem muito isso. Você pode montar um pacote como um todo, né? Mas que é importante ser intencional nisso aqui. Tem um cliente nosso interessante, né? 30 mil vidas, uma indústria. Ele, depois que a gente entrou lá e resolveu o problema de operação dele de benefício, eles começaram a gastar menos com a operação, começaram a gastar mais com a estratégia. Ele conseguiu, enfim, fazer uma boa pesquisa de benefício na organização e entender o que eles queriam. Ele percebeu que ele pagava muita coisa que era pouco utilizado, ou que era pouco valorizado, na verdade, com as pessoas.
As pessoas valorizavam outras coisas que não eram oferecido, às vezes até mais barato para a empresa do que o que ela oferecia de fato naquele momento. Né? Quando você começa a conhecer seu colaborador, começa a entender o que ele precisa, realidades diferentes, né? Pô, minha população é mais mulher, é mais homem, mais jovem ou não, né? É uma população que já tem filhos, que não tem filhos. Então, um benefício para um pai como eu, pai de 3 filhos. Saúde do meu filho é muito relevante, muito relevante. Eu quero ter o melhor plano de saúde que eu posso ter com os meus filhos. Para alguém com 20 anos, talvez seja menos relevante naquele momento o plano de saúde, por exemplo. Então, como é que você começa a adaptar isso para os colaboradores? O primeiro passo é conhecer o colaborador. Parece clichê falar isso, mas a gente não faz. A gente não faz uma pesquisa com eles, não entende o que eles gostariam. Muitas RHs têm medo de perguntar para não gerar uma expectativa. Mas tem formas de fazer isso. Como é que eu pergunto da forma correta? Como é que eu crio um programa da forma correta para ajudar nisso? Né? E falando de NR01, tem um ponto relevante aqui. Né? Hoje, um dos principais causas de depressão, por exemplo, no país, o que é? Problema financeiro. A BENAP entendeu isso, nós temos ótimos programas financeiros hoje, temos programas que eles são, entram no programa geral de saúde do trabalhador, né, e a gente consegue dar dados para a empresa comprovar que está fazendo alguma coisa em relação a isso por causa da atualização da NR01. Né? Então esse é um problema grave, as empresas antes se eximiam um pouco disso, hoje não tem como mais fazer isso. Né? Existem algumas coisas que aconteceram no Brasil, como o e-consignado, que não é um problema, o problema é as pessoas não terem informação sobre. Bet, tem gente pedindo demissão do trabalho para apostar em bet, por exemplo, né? Sem entender o mundo, e acho que é investimento. O brasileiro, de forma geral, mais da metade dos brasileiros entendem bet como investimento. Então, quando você começa a olhar para isso, a saúde é muito maior do que a saúde física, né? Então, você pode trabalhar com outras coisas importantes, eu acho que é relevante, mas benefício também, o bem-estar é mais do que... o que você compõe ali para ele? Como é que ele cuida da família quando tem família, por exemplo? Como é que ele cuida do dia a dia? Como é que ele cuida do futuro dele, por exemplo? Né, que aí entra a previdência, como eu comentei, que é importante hoje. Aí entra a flexibilidade de trabalhar alguns dias de casa, por exemplo. Né? Um day off, por exemplo, no aniversário, que é algo que o cara pode comemorar ali, o colaborador pode comemorar com a família, né? Aproveitar o tempo. E nem tem custo financeiro, tem custo econômico, né? Não tem custo financeiro, então dá para trabalhar algumas coisas assim também. Virou um valor, o colaborador vira um valor, no primeiro momento ali ele vai ter um benefício que às vezes ele não vê. As pessoas têm o costume de aniversariantes, por exemplo, dar uma mochila, um presente, alguma coisa nesse sentido, mas um day off faz um valor totalmente significante na vida da pessoa, né? Do colaborador, da família, agrega para todo mundo. Claro. E eu vou dar um exemplo que não conhece o benefício às vezes, né? Tem coisas simples, por exemplo, toda empresa paga o Sistema S, né? Seja o SESI, seja o SESC. Tem cliente nosso, um hospital grande, né? Que 5 mil colaboradores, quando a gente entrou lá com a BENAP, comunicou bem os benefícios, nós comunicamos também, por exemplo, que o colaborador daquela empresa poderia ter acesso ao clube do SESC, pagando um valor bem pequeno. Natural, já tinham há muito tempo. Foram mais de 300 e-mails elogiando o RH para nova parceria com o SESC, porque não sabiam. Então a empresa tem muita coisa que não usa. E um clube como esse agrega na saúde, por exemplo, agrega no bem-estar, agrega com a família, gera mais conforto para ele, gera percepção de valor maior, por exemplo. São coisas assim que você pode olhar o seu pacote como um todo, que já é gasto na empresa, para que eu melhore esse colaborador, sabe? É até uma oportunidade de fazer esse custo, porque isso é um custo. O Sistema S hoje é um custo, a gente for falar, tributário no Brasil, não tem como a gente correr, que eu posso fazer esse custo virar valor, claro, para dentro da empresa. E Guga, assim, nessa área que vocês atuam ali, a Chip atua, o que vocês veem hoje de benefícios que pode agregar e trazer valor para o colaborador? No dia a dia ali, no retorno? Sem dúvida alguma, Léo, o Brasil, nós somos, né, em torno de 210 milhões de brasileiros. 52 milhões de pessoas é beneficiado no Brasil, somos privilegiados, nós três aqui, e a grande maioria das pessoas desse CONAR, com um plano de saúde privado. 52 milhões. Quase 160 milhões de pessoas têm, lógico, o SUS é um dos melhores sistemas de saúde do mundo, tá? Mas ele tem limitação orçamentária. Então ele não consegue atender do mesmo nível que a saúde privada. Só trazendo aqui fatos reais. Sim. Número de hospitais, leitos, médicos. Então existe um privilégio para quem tem assistência privada. É o maior desejo do RH e o maior desejo do colaborador, sem dúvida nenhuma. Mas, por exemplo, quando você fala do seguro de vida, sucessão patrimonial, o seguro de vida não entra em inventário. Quando a gente vê a vida real, a gente acolhe tantas e tantas pessoas que faltou a máquina locomotiva, a pessoa que é o principal chefe de família, seja o homem, seja a mulher,
e que na falta dele a família às vezes não tem dinheiro para pagar o colégio das crianças, não tem dinheiro para pagar a alimentação, o aluguel. Então o seguro de vida ele traz uma responsabilidade social, ele traz dignidade para a pessoa, para ela poder ter ali 2, 3 anos e poder se reerguer na família. O Lucas falou da previdência privada, aí um planejamento futuro de aposentadoria complementar ao INSS. O plano odontológico, a saúde, é o 5º principal benefício, né? A saúde bucal é fundamental, a gente que trabalha no dia a dia tem que estar bem comunicado, a imagem é importante, e a saúde física de qualquer maneira. Mas assim, tem muitos programas, cara. Como é que a gente faz, Lucas? Eu acho que isso aqui é legal. Primeiro é o seguinte, comunicar bem, foi muito bem falado aqui. Você não pode só criar, você tem que ter um plano de comunicação. A gente criou uma linha de comunicação. O chip é o X da expertise, a gente tem, né, lidera o mercado há muitos anos, mais de 25 anos. O I de inovação tem uma quantidade grande de desenvolvedores, programadores, especificadores, empresas de dados, tem que ter ciência de dados. Nós nascemos tech, né, há poucos anos atrás, mas os 2 P's de proteção a pessoas, os nossos clientes têm que se sentir protegidos. Esses são os 2 P's da chip. E a gente criou uma metodologia, cara, que é o Health Scorecard. Quando a gente ganha um cliente, a gente recebe o dado médico, a nossa equipe médica prepara um material que ela puxa os 2 anos de histórico da companhia, todos os casos que aconteceram crônicos, de saúde. E a gente tem que ser muito assertivo, Léo. Porque, de novo que eu falei, não tem nenhum cliente igual ao outro. Nenhum. Porque a população, somos 7 bilhões de pessoas no mundo diferente. Então, quando a gente criou a metodologia do Health Scorecard, a gente analisa as senhas, vê as senhas de internação e analisa o projeto futuro para a empresa. Tem todos os pontos de atenção que a empresa tem, a gente escuta o RH, escuta a área médica, cria um plano de ação, inclusive, é algo inovador, tá? Que eu queria te contar, que a gente faz há 1 ano e meio. Sucesso absoluto. A gente mostra o retorno sobre investimento. O ROI, porque a gente tem tido uma assertividade de mais de 90% das senhas futuras de gasto. Isso aí é um trabalho incrível que a nossa área médica pode te explicar, tá, Léo? Numa próxima aqui, vem a turma médica aqui para te contar. Na prática. Mas o que é legal? Porque aí a gente desenha com RH, não é com base no achismo, mas é com base na assertividade. Por exemplo, a gente recomendou várias vezes o programa de orientação financeira que a Benap mencionou. Por que isso? Porque você tem que cuidar da conexão corpo e mente. Quando você fala de um programa de saúde mental, se você tem 60 milhões de brasileiros no Serasa, você precisa orientar a pessoa a gastar. Não é que a pessoa não vai fazer a festa do filho, mas é ter um planejamento orçamentário. Então isso faz com que você o quê? Qual o segredo do negócio? É aumentar a produtividade do colaborador. Quando a gente criou um programa dentro de uma empresa nossa do grupo, que é a Avos, de saúde mental, né, de psicólogos, e tem uma estrutura própria, a gente atende, para que é? É um conceito de teoria, comportamento cognitivo, a gente breve, é cuidar do que é prioridade para o colaborador. Para quê? Para que ele está naquele momento de crise, você tira ele da crise e coloca ele de maneira mais produtiva. Porque todos nós, cara, não tem nenhuma pessoa no planeta que não tenha problema. Como que a gente trata esse problema e como é que a gente faz com que ajuda a empresa a cuidar melhor de todos os seus talentos, cara, que é o maior ativo que qualquer empresa tem. Pode falar de máquina, computador, tecnologia, nada substitui o ser humano. É isso aí. E é interessante, acho que na fala dos dois aqui, eu concordo muito com vocês, que não existe a fórmula, a receitinha mágica. Cada empresa, cada público, cada setor vai ter ali a sua forma de lidar, vai ter o seu público-alvo. E algo que eu acho que é fundamental para qualquer empresa, dados. Não é nosso tema aqui, nosso tema é benefício, mas a LG tem até está lançando aí um People Analytics, né, voltado para dados, para quê? Para conhecer de fato os colaboradores e poder traçar uma estratégia de benefício, traçar ali o seu público, porque hoje o benefício não é, o benefício faz parte da remuneração, o colaborador escolhe, como o Guga falou, o colaborador escolhe aonde ele quer trabalhar de acordo com aquilo que é interessante para ele, né? Isso é importantíssimo, a gente conhecer, ter dados, informações concretas daquele público, né?
fazer um comentário sobre isso, né? Eu acho que empresa que não tem dados já vai morrer em algum momento, né? A gestão de dados é super relevante, empresa tem que ter área de dados muito forte hoje. Eu acho que Chip tem, Bernap tem, LG tem, é super relevante de gestão interna, né? Te ajuda a dar dados para o cliente. Esse é um ponto importante. O segundo ponto, que não é receita mágica, mas tem que envolver a liderança. O Google comentou isso e é muito relevante. Qualquer programa que quer ser bem implementado, como é que eu envolvo a liderança para conhecer bem o programa? Vamos lembrar, gente, o RH, ele não gere as pessoas todas da empresa. Ele gere as políticas, ele gere os programas, ele gere a cultura, né? Mas quem implementa, quem está no dia a dia é o líder. Se o líder não estiver envolvido na comunicação, num plano, isso você pode não colher o que você gostaria de colher como um todo, né? Então, dados e liderança são coisas que tem que estar em qualquer programa que você for fazer, tem que pensar nessas duas partes. Como que a gente engaja essa liderança, Guga? Como que a gente faz para trazer essa liderança para jogar junto? Porque não adianta o RH estar aqui comunicando, divulgando, se o líder de fato não comprar ali a ideia, não engajar junto ali para poder fazer esses benefícios serem valor, né? Vamos dizer assim. Eu vou pegar o dado aqui, tá? Eu vou pegar essa linha do dado que eu acho que é importante. O segredo não é só ter o dado. Se você olhar as grandes empresas e médias no Brasil, às vezes a pequena não tem ainda, porque está no processo de desenvolvimento. Mas a média e grande, a maioria tem o dado. Sabe o que falta, Léo? O que fazer com o dado? Como que você consolida todas as informações? A gente tem apoiado muitas empresas, que as empresas dizem, Google, eu tenho dado. Eu tenho dado ocupacional, eu tenho dado da saúde, eu tenho dado da Total Pass, do Gympass, da WellHub. Eu tenho dado... Mas como é que integra tudo isso? Eu tenho dado seguro de vida, eu tenho dado medicamento. Só que estava tudo desconectado. E a gente criou exatamente, quando a gente montou a companhia, a gente montou uma plataforma que integra tudo isso. E com essa metodologia nossa do Health Scorecard, a gente mostra para o cliente a solução de tudo isso integrado. Por isso o plano de ação, por isso que a gente é mais assertivo, por isso que tem o ROI. Esse é o segredo, cara, porque com dado... E aí é uma coisa, cara, quando você tem um dado eficiente, o que saber fazer com ele, não tem como você não engajar a liderança. Porque você mexe com a liderança quando você mexe em dois órgãos sensíveis do corpo humano. O coração, quando ele tem essa sensibilidade por pessoa, ou o bolso. Então esse é o grande segredo. Então a gente entra estrategicamente falando como vai aumentar a produtividade, engajar o colaborador, que ele possa gerar mais riqueza para as pessoas no trabalho e em casa. Elas vão ser mais felizes se produz mais, se gera as pessoas mais com vontade de produzir, de criar, a gente todo mundo criativo. E também do ponto de vista financeiro. Resultado, cara. A gente está vivendo um momento de taxas altas de juros, não está simples para ninguém, tem que ser um investimento muito forte, o pessoal está selecionando a dedo os investimentos, então tem que ser muito assertivo e mostrar, aqui você vai ter esse resultado e vai ter essa resolutibilidade. É assim que a gente vê, e lógico, e conversar muito com a liderança. Tá? Tem que mostrar. E aí eu falo muito de gestão, por exemplo. O líder que traz esse exemplo não tem a dúvida que essa empresa é promissora. Eu não tenho a menor dúvida disso. Essa questão do exemplo, do líder puxar, o líder que é aquele que direciona, não é aquele que só fala. Exatamente. Não é o líder que vai pela voz, mas sim pelas ações, pelas atitudes. Né? Perfeito. E já caminhando aqui pro final do nosso podcast, quais são as tendências? O que está vindo de inovação? Nós falamos de inovação, falamos de tendência aí. O que vocês dois, aí é uma pergunta aberta, deixo para quem quiser começar. O que vocês acreditam que, sei lá, daqui 2 anos, 3 anos, vai ser algo que nós não falávamos hoje e que vai falar lá na frente? Como vocês veem o mercado aí nessa questão de inovação? Quer que eu comece? Pode começar. Olha, assim, o mundo está caminhando fortemente para tecnologia, para as pessoas fazerem tudo através dos aplicativos. Está uma velocidade muito grande. Eu vou te falar uma coisa, Léo, que vai servir para hoje, para o ano que vem, para depois daqui a alguns anos. A gente não pode deixar de falar de humanização. A minha mensagem final para todas as empresas, para todo mundo que cuida, tecnologia, a gente tem muita tecnologia, tá? Absurdamente, nós temos tech. Mas o nosso maior diferencial não é a tech. É a forma como a gente se relaciona com as pessoas, com o nosso cliente. A devolutiva
Você imagina o seguinte, a pessoa está com um problema, está precisando de uma liberação de uma cirurgia, está indo para o hospital, quer falar, quer ser acolhida. Se a gente falasse assim, digita ali o número, digita 38 se quiser falar. Não. O nosso conceito é todo, a fala com o colaborador é humanizado. Então, o que eu falo é o seguinte, falo de treinamento, falo de qualificação, falo de sustentabilidade, mas sem dúvida nenhuma, a minha mensagem para olhar hoje, quem quiser olhar, falar do mundo tech, é como que a tecnologia ajuda o ser humano e não o ser humano trabalhar para a tecnologia. A Chip ela é totalmente desenvolvida nisso, a gente pensa nisso e a gente cuida prioritariamente das pessoas, dos nossos talentos cuidarem de todos os nossos clientes. É assim que a gente vê a companhia e é assim que a gente vê um futuro sustentável. Você pode escrever, quem for para o mundo só tech, vai voltar e vai falar de humanização. Lucas. Concordo plenamente, bom ponto, Duda. Eu acho que também nessa pegada de humanização existe uma coisa chamada personalização. A gente está caminhando para uma hiperpersonalização. A tecnologia permite uma série de coisas para a gente, nos apoiam a conhecer cada colaborador e falar com cada colaborador de forma diferente. Quando fala de benefício, hoje a gente consegue fazer cortes, né? Eu falei mais cedo, quem é pai, quem é mulher, quem é crônica, etc. Amanhã eu vou falar assim, o que o Lucas precisa, o que o Léo precisa, o que o Guga precisa. Né? A tecnologia serve para isso. Hoje em dia a gente consegue trazer isso. Até agora, muitas empresas não vão com um trabalho, por exemplo, de benefício flexível de verdade, aquele que você escolhe o que você quer, não cartão benefício, mas aquele que você escolhe o que você quer, porque dá trabalho. A tecnologia vai tirar esse trabalho. Né? As pessoas não vão para a individualização porque é mais caro. A tecnologia vai ajudar a ser um custo similar. Né? As pessoas não vão para a personalização de cada pacote por pessoa porque não conhece as pessoas. A gente começa a conhecer as pessoas. Né? E aí as interações que a pessoa vai ter com a empresa vai ser muito rico de dado. Como usar o dado, a gente vai poder usar para personalizar cada vez mais o que eu posso falar para cada um. Né? Então, acho que esse é um pouco do caminho que a gente começa a ver a partir de agora, coisas simples para a empresa. Benac, por exemplo, e fala, cara, eu tenho um hub, eu estou viajando, quero na academia, onde que eu posso ir? Né? Você já tem um hub que a gente já sabe, mas quero ir para a academia hoje, onde é que eu vou? Você vai estar no lugar, personalizei algum atendimento. Esse é o básico, hoje já é feito. Para personalizar tudo para todo mundo, é um caminho muito simples. Né? Não é fácil, mas é simples que a tecnologia está aí. Né? Está aí na rede social, por exemplo, você vê uma coisa de mim quando a gente entra no Instagram, por quê? É personalizado para o nosso gosto, por exemplo. Como é que eu aplico isso? Né? É fácil porque a tecnologia está aí, é difícil, quer dizer, é simples porque está aí. É difícil porque tem um passo a ser feito, né, de cultura, de liderança, de entendimento e de ajuste nos fornecedores para poder caminhar por esse passo aí de hiperpersonalização e benefício. Legal, de fato conhecer o público e trabalhar o futuro, 2, 3 anos, de acordo com a necessidade desse público. Né? Se fosse para deixar um conselho para quem está aqui ouvindo ao vivo, para quem está com a gente no podcast, no YouTube, qual que seria um conselho que vocês deixariam pensando em deixar a liderança, os RHs, deixar de pensar que aquele benefício é um custo e de fato trazer valor? Qual que seria o conselho de vocês hoje aqui para esse pessoal? Buscar os dados, analisar os dados para entender que benefício, na minha visão, óbvio, a partir de certo, o salário tem que ser digno, né? A partir do momento que está ali, você consegue, o benefício agrega muito mais para as empresas, e entender o benefício, né, como um pacote dentro da remuneração total que gera um valor absurdo para o colaborador. Né? E aí, hoje não é percebido muitas vezes, porque muitas vezes ele é implementado parcialmente. Você consegue implementar como tudo, né, completamente, você consegue gerar muito valor. Então, eu acho que é ficar muito atento a como que eu pego cada benefício, né, estendido da organização, ou seja, tudo que eu posso ofertar para o colaborador de forma melhor para ele e usar isso a favor do colaborador. Se você conseguir fazer isso, a gente consegue ter um bom caminho pela frente. Legal. E você, Gu, conselho você deixa aí? A minha mensagem, Léo, final, é estar no autocuidado. Por que eu queria te falar isso? Com base em dados e em tudo que a gente implementa nos programas de acolhimento, a gente fez um trabalho há 1 ano e 2 meses, um mapeamento, e todas as empresas que a gente criou o programa do autocuidado, e a gente se conecta com esse colaborador, incentiva ele a hábitos mais saudáveis, a trabalhar um alimento melhor, se alimentar melhor, atividades físicas, a programas de promoção, a trabalhar
o conceito do plano de saúde de verdade, o cuidado com a saúde, não o plano de doença, a gente tem reduzido a sinistralidade em mais de 40% das pessoas. Elas estão melhores, mais saudáveis, mais produtivas, e aí mais felizes na sua vida pessoal. E aí você é um ciclo virtuoso. Você cuida melhor dos seus filhos, você cuida melhor do seu marido, você cuida melhor da sua mulher, você cuida melhor da sua mãe, do seu pai, da sua tia, da sua sogra, da sua avó que te criou. E você cuida melhor do seu cliente. E você se relaciona melhor com seus pares, e com o seu chefe, com os seus subordinados. Então, esse é o ciclo que eu estimulo. Não espere a empresa fazer. Parta por você. É claro que nós aqui da Chip, a gente vai ajudar as empresas a promoverem melhor esse bem-estar. A gente tem várias técnicas para isso, a gente tem várias soluções. Mas a minha dica é para o ser humano que está ouvindo aqui. Que ele pare e pense assim: eu quero passar dos 90 anos. Eu acredito que a grande maioria das pessoas que estão aqui vão passar dos 90 anos. O segredo é como você vai chegar lá. Como você vai chegar dos 70, 80 e 90 anos saudável, disposto, podendo ver seus netos crescerem. E isso faz parte do autocuidado. E eu queria aproveitar, não sei se é a última fala, mas eu queria parabenizar a LG. Você, a Maria Paula, vocês são todo o RH da LG, são pessoas maravilhosas. Fizemos vários casos juntos já, atendemos vocês no dia a dia. É uma honra enorme. Parabenizar o Felipe pela liderança da LG. Faz a diferença na vida das pessoas, bilhões de soluções, que estão sempre criando soluções diferenciadas, agregando valor, a ousadia da LG Benefício. E agradecer aqui também o Lucas, faz um trabalho espetacular também, e assim, estou aqui à sua disposição, à disposição de todos vocês e todos que estão nos ouvindo. Muito obrigado. Hugo, a gente que agradece, você e o Lucas, muito obrigado pelo papo, acho que foi muito enriquecedor aqui para nós, acho que para todo mundo que está ouvindo, está assistindo a gente aqui. Obrigado pela participação, pela parceria. Acho que a gente tem muito aí a desenvolver, a entregar para o nosso cliente, para as pessoas, para o nosso público interno também, que é nosso cliente interno. Então, obrigado. Eu agradeço também a todo mundo, a LG pelo convite, ao Google pela participação aqui com a gente, um grande parceiro nosso também. E a todos os ouvintes também. Quem quiser conversar um pouco mais, pode no LinkedIn procurar a gente, que a gente bate um papo por ali também. Show de bola, obrigado para vocês que nos acompanharam aí. Se inscreve aqui no canal, liga o sininho aí para receber todas as notificações aí do podcast pra gente. E é um prazer estar com vocês, o público que está conosco aqui no Conar, muito obrigado. Até a próxima aí e vamos embora. 2025 está no final, mas tem muita coisa nova chegando em 2026 aí. Obrigado a vocês, obrigado ao público que nos assiste. Um grande abraço a todos, obrigado. Obrigado, pessoal.